professor, desse jeito, durante o ano todo, você chegaria voando igual a galera do Memoriza. Por que a galera do Memoriza ia certa? Porque eles levavam esse choque de realidade lá em maio, lá em junho. O que eu xinguei a galera lá em junho por não saber tabela periódica de cabeça, só eles vão contar para vocês. Entendeu? Eu obriguei meus alunos a saber tabela periódica de cabeça, filho. Tinha que desenhar a tabela periódica na mão. E levava xingão. Entendeu? E eu mandava ainda sair da aula. Entendeu? Ah, eu não sei o que então. Então pode sair da aula. Pode sair do Zoom e vai assistir a aula gravada. Entendeu? Pode sair da aula e vai assistir a aula gravada. Ah, professor, não posso. Se tu tivesse na aula presencial e tu não soubesse, eu ia falar pra turma, o que vocês preferem, turma? A gente vai parar agora a aula, porque o fulano ali, ele não quer ver a aula. Ele tá faltando a aula, não quer aprender, né? Então a gente vai ter que parar e voltar para explicar o que ele não tá estudando. Ou ele vai sair da aula agora, a gente vai continuar a aula, ele vai lá seguir e depois ele vai rever essa aula. Não pode, filho. Tem que saber, entendeu? Tem que saber fundamentos. É igual isso aqui, ó. 114. O que é o ponte? O que é medula? O que é cerebelo? O que é hipotálamo? Aqui não tem choro. Tem que saber. É esse o nível que eu quero que vocês saibam, entendeu? Agora vamos lá. Me digam, acertaram essa questão ou não? Da galera fala assim, pô, não acertei. Tem que saber, cara. Tem que saber e aprofundar, hein? Tem que saber aprofundar. Quero vocês acertando questão de neuro. De cardio, tudo bem. Mas de neuro tem que acertar. Um dos exames clínicos mais tradicionais para impedir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. Qual região específica do sistema nervoso coordena a resposta? Meus doutores, qual a resposta a essa? E aí, meus doutores? Qual que é essa aqui? Não, tu quer fazer medicina. Para que serve a ponte? Para que serve o cerebelo? E aí? Medula? Boa, vocês estão bem. Vocês estão bem. É o famoso arco reflexo. Arco reflexo. Quando a gente fala de arco reflexo, nós estamos falando da nossa medula. Beleza? Estamos falando aqui da medula. Agora nós temos dois caminhos. A gente está em 2 horas e 53. Sei que nem todo mundo aqui estudou. Todo mundo aqui sabe a função da ponte, a função do cerebelo, do hipotálamo, da neurohipófise. Posso seguir em frente? Ou quer uma revisão rápida de neuro? Vocês decidem. Cerebelo serve para decorar a capa de Purkinje? Alisson. Não, né, Alisson? Pelo amor de Deus, né? Se tu me dizer que cerebelo serve para isso, a última coisa que o cerebelo serve é para Purkinje, né? Que capa de Purkinje, né? Isso aí, né? Que cerebelo é esse teu aí? Não, né? Cerebelo teu aí tá errado. Vamos entender aqui o fundamento. Vamos dar uma revisão rápida aqui. Primeira coisa que a gente fala aqui, tá? Vamos levar um pouquinho mais o nível? Respira, tá? Não estamos com pressa. Olha só. O que eu tenho aqui? Ó. O que é isso aqui? Essa parte aqui, ó, se eu fosse desenhar. Cerebelo. Fica na parte de trás. Beleza? Cerebelo. Renato, isso aqui. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de tronco. Renato, o que a gente tem no tronco? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo. Aqui nós temos a ponte. E aqui nós temos o bulbo. Certo? O mais importante é você saber a ponte, que ela está aqui. Tá? Por que é uma ponte? Porque ela está conectando. Ela está conectando essa parte com o cerebelo. Por isso que é chamada de ponte. Ela conecta o telencéfalo, tá? Com o mesencéfalo. Ela vai conectando, ela faz uma ponte, ela conecta. Tranquilidade? Aqui no meio nós temos o nosso famoso diencéfalo. Aqui nós temos o diencéfalo. Diencéfalo. Renato, o que eu tenho no diencéfalo? Nós temos aqui nada mais do que o tálamo, e o hipotálamo. Hipotálamo. Beleza? Então aqui nós temos o nosso diencéfalo. Renato, o que mais que eu vou ter aqui dentro do meio? Bom, toda essa região aqui nós chamamos de
telencéfalo. Nós temos córtex, parietal, occipital, nós temos aqui então o nosso telencéfalo. Dentro desse meio aqui, nós teremos ali o nosso famoso sistema límbico, né? Então nós teremos ali outras regiões ali importantes. O importante é que você sabe que nós temos o tálamo e o nosso hipotálamo, tá? E aí dentro disso nós teremos ainda a divisão de hipófise e neurohipófise. Tranquilidade? Tá? Tranquilidade? Esse aqui é o nosso cérebro, né? Nós temos várias regiõezinhas aqui, ó. Temos várias regiõezinhas que a gente pode dizer aqui, né? Nós temos essa região, nós temos essa outra região para cá. Então ele tem várias regiões aqui que vai sendo dividida. Esse aqui é o cérebro que a gente vai ter. O que é importante que você saiba aqui dentro de um contexto geral? Você está vendo aqui alguma medula aqui? Tá? Tá vendo alguma medula aqui? Não. Por quê? Porque a medula ela começa aqui, ó. Aqui começa a medula, tá? Aqui começa a medula. Então nós teremos a nossa famosa medula espinal, que vai lá de cima das suas vértebras, C1, C2, C3, C4, temos sétimas cervicais, 12 torácicas, as lombares, chega na sacral, nós temos a nossa medula. Ela vai até o final. Renato, por que a medula é importante? Vou começar por ela. Bom, a medula, ela nada mais é do que uma conexão. Ela tem ali os nervos sensitivos, né? E os nervos motores. Se eu fosse desenhar a nossa medula, nós poderíamos desenhar assim, ó. Ela tem uma substância que a gente chama de substância cinzenta e substância branca. Aqui fica no meio, é chamada aqui, ó, deixa eu pegar aqui meu outro desenho. Aqui fica no meio, é chamada de substância cinzenta da medula. No cérebro também tem isso, tá relacionado ali com Alzheimer, tá? Aqui nós temos a medula. Nós temos aqui, então, o seu dorso da medula. Nós temos aqui o ventre da nossa medula, tá? Aqui nós temos o ventre da nossa medula. O que é importante que você saiba aqui sobre a medula? Essa aqui é a medula, tá? O que é importante que você saiba? Que existe um fundamento chamado arco reflexo na medula. Ah, pera lá. Existem, então, fibras que chegam no corno posterior, e essas fibras, imagina que você tem aqui a perna de um menininho, tá? A perna aqui do menino, e nessa perna você tem ali a sua musculatura, né? Você tem músculos ali naquela perna. Nessa fibra, você vem com um martelinho ali, você vem com um determinado martelinho, e você vai dar uma batida no joelho. Quando dá uma batida no joelho, automaticamente a perna do menino vai e levanta. Por quê? Porque nós temos fibras sensitivas. Olha só, então, a relação. Essas fibras sensitivas, elas saem e elas chegam no corno posterior, essas fibras sensitivas. Então, elas saem, tá? Aqui, ó. Nós temos aqui, então, os neurônios sensitivos, tá? Os neurônios sensitivos, e chegam na medula. Automaticamente, como um reflexo, sai da medula, as motoras, dando um reflexo. Então, nós temos fibras motoras. Fibras motoras. Isso nós chamamos de arco reflexo na medula. Você percebeu que a medula, ainda assim, para traduzir isso, ela pode ter outras fibras que sairão do seu dorso que vão até o cérebro, tá? Vão ter outras fibras que vão até o cérebro. Mas o grande ponto é que quando eu bato com o martelo aqui, a perna se mexe antes mesmo de chegar no cérebro. Isso nós chamamos de arco reflexo. Isso acontece também quando eu vou encostar a mão no fogo. Imagine que você vai colocar a mão no fogo e algo está quente. Imagine que essa xícara está quente. Quando você encosta, antes mesmo de o seu cérebro processar que está quente, você tira a mão. Quem tirou a mão? O arco reflexo. A tua medula, ela é independente. Ela age sozinha por um arco reflexo. Quando você encosta, pum, já tira. Depois você processa. Depois você começa a sentir a tua mão ali queimando, etc. Mas esse arco reflexo, ele já acontece de forma imediata. A mesma coisa num prego. Quando você bate a mão, algo tá pontudo. Quando você bate, encostou, pum, opa, já é o arco reflexo. É a medula agindo. Quer saber um conceito ainda mais interessante? Uma pessoa que sofre uma lesão medular, daqui a pouco, ela pode não sentir os membros. Você pode não sentir as pernas. Se eu fizer um teste do martelo na perna de uma pessoa que tem uma lesão na coluna, que ela não mexe mais as pernas, a perna dela levanta ou não? Qual que é a resposta? Sim. Por quê? Porque ela tem o reflexo medular. Entendeu? Não depende do cérebro. Não precisa processar. Qual que é a função, então, do cerebelo, Renato? O cerebelo, ele tem a ver com o movimento. O cerebelo, ele coordena movimentos. Principalmente movimentos motores finos. Movimentos finos. Como a escrita aqui, ó, tá? Como, ó, pinçar. Pinçar. Movimentos finos. Essa seria uma das funções aqui essenciais que a gente vai ter aqui do cerebelo. O que mais que o cerebelo ele vai ter relação? Ele também relaciona a questão do movimento para você ficar de pé. Então ele está relacionado ali também ao equilíbrio. O cerebelo também vai estar relacionado ali ao equilíbrio. Mas perceba que esses são movimentos voluntários. Então se você quiser memorizar, a medula coordena um reflexo involuntário. O cerebelo coordena um movimento voluntário. Tá? Então essas são algumas ações do cerebelo.
Tanto que uma lesão cerebelar, a pessoa começa a ter desequilíbrio. Quando eu vou numa neurologia, vou fazer um teste com a pessoa, eu peço para ela caminhar em linha reta. Ela começa a desvinhar o seu andar. Começa a ter um andar do bêbado, um andar cambaleante. Daqui a pouco, quando eu vou vendo ali, eu já posso pensar em uma lesão cerebelar, tá? Dentro da neurologia. Por quê? Porque ela está perdendo o equilíbrio. Talvez ela tenha uma lesão em cerebelo. Pode ser um tumor em cerebelo. Tá certo? Dificuldade motora fina. Quando eu vou vendo ali a escrita da pessoa, tá com uma dificuldade em pegar alguma coisa, quando eu retiro ali o motor, quando a pessoa vai voltar a reescrever. Tudo isso tem a ver com o nosso cerebelo. Ele também tem a ver com memória motora. Ou seja, no cerebelo é onde é gravada a memória motora. Para eu escrever, você entende que eu estou fazendo uma série de movimentos finos e coordenados? Eu não preciso pensar para escrever um M. Quando você está aprendendo, você tem que pensar. M, tá? Você tem que pensar. Mas depois que você vai indo, você já tem uma memória motora. Por exemplo, eu não preciso olhar, eu posso estar olhando para a tela e vou escrever meu nome. Ó. Vou escrever Renato. Por exemplo, ó, escrever Renato sem olhar. Por quê? Porque eu já tenho memória motora. Ou seja, minha mão ela já tem uma memória de qual deve ser o movimento para escrever. Entendeu? Então, esse aqui já é alguns dos conceitos iniciais que você tem que saber sobre cerebelo. Renato, então eu já sei que é medula, eu já sei que o cerebelo não é. Mas e a ponte? Para que serve a ponte? A ponte ela é bem importante. Ela está aqui, ó, nesse centro aqui. A ponte, ela regula, anota isso, ela regula o centro respiratório. Centro respiratório. Cara, a ponte é importante, hein? Centro respiratório. Isso significa que uma lesão da ponte, tá? A pessoa, ela pode ter dificuldade para respiração, tá? Ela pode ter até rebaixamento de sensório. Muitas vezes um tumor que a pessoa começa a ter ali na ponte, ela começa a ter dificuldade para respirar. Ela tem até a respiração que a gente chama muitas vezes de respiração de Cheyne-Stokes, né, que é uma respiração, né, que ela tem durante o sono à vigília, não consegue regular direito a respiração. Então você sabe que para respirar tem que respirar certo, né? Você não pensa para respirar. Tá vendo que você não pensa? Agora você tá pensando, né? Mas geralmente você não pensa. Sabe quem regula isso? A ponte. Enquanto você está trabalhando, você está respirando. A ponte regula a sua respiração. Imagina isso descoordenado. Imagina uma dificuldade em respirar. Você vai ter asfixia. Isso é uma regulação da ponte. A ponte também regula o sono e a vigília. Tá? Sono e a vigília. Então também não tem a ver com reflexo. Essas são algumas das razões ali, relações da ponte. Então não é. Ponte regula principalmente respiração e a gente também tem sono e vigília. Renato, agora, hipotálamo e neurohipófise. Bom, o hipotálamo, ele tem uma função ali de estímulo, né? Qual que seria aí a função do hipotálamo? Muito ampla, tá? Muito ampla, né? Agora você está prestando atenção na respiração, você vai avançando um pouco mais no conteúdo aqui junto comigo. Qual que é a função do hipotálamo? Cara, o hipotálamo, ele vai ter ali o seu tálamo, né, e tudo mais, ele vai ter uma função de estimular. Primeira coisa que o hipotálamo estimula, tá? Ele estimula liberando um hormônio chamado aqui, ó, GNRH. Ah, isso não é importante. Eu abri a prova do UFG e tinha uma questão sobre isso, né? Será que a galera que fez o UFG acertou? O GNRH, ele vai estimular justamente os hormônios das gônadas sexuais, LH e FSH. Era só isso que tinha que saber, porque ele perguntava o que o hormônio GNRH tinha relação, tá? Ou seja, o GNRH, secretado pelo hipotálamo, estimula LH e FSH. Bom, o hipotálamo também vai estimular a liberação do TRH, né? Que é a tireotrofina. A tireotrofina vai estimular o TSH. O TSH, basicamente ali, a gente vai ter ali a ação da tirosina. A tirosina vai estimular T3 e T4 junto com a tireoide. Então aqui a gente tem o eixo hipotálamo, o eixo hipofisário, tá certo? Porque o hipotálamo vai estimular a hipófise. Então aqui nós temos hipotálamo secretando TRH, TRH estimula TSH, que é na hipófise, e hipófise estimula T3 e T4 lá dentro do quê? Da tireoide. Tá certo? Que tem a ver com iodo. Então, isso aqui regula o quê? Metabolismo basal, perda de peso e tudo mais. Então, lesão de hipotálamo, ela é muito ampla, tá? Além disso, o hipotálamo, ele tá relacionado ao nosso sistema límbico. Então, uma relação onde a gente tem uma lesão no hipotálamo vai mexer com as nossas emoções. Então, choro, tristeza, raiva, sistema límbico também tá relacionado ao hipotálamo. Então, uma lesão de hipotálamo faz a pessoa mudar também a personalidade. Tranquilidade total? Renato, tem que saber tudo isso? Tem que saber. E aí, Renato, e neurohipófise? Ah, meu filho, neurohipófise, ela parece um saquinho assim, né? Então nós temos a adenohipófise, tá? Nós temos também a neurohipófise, né? O importante é você lembrar que neurohipófise de N é lembrar que ela não secreta nada, ela só libera. Quem produz é o hipotálamo, a neurohipófise só libera. O que ela libera, Renato? Ela libera ADH e ela libera ocitocina. Ocitocina. O que é o ADH? O ADH é o hormônio antidiurético. O que significa antidiurético? Ele impede você de fazer xixi. Então, ele impede o xixi. Ele bloqueia o xixi. E a ocitocina, Renato? Ah, a ocitocina é um hormônio do amor, não é?
Ocitocina é liberado em mecanismo de paixão, mas ele também está relacionado à contração uterina, ele também está relacionado ali à ejeção do leite, tá? A prolactina é a produção do leite, mas a ocitocina é a ejeção, o leite sair. Quando a mãe escuta o choro do bebê, ela ama o bebê, estimula a ocitocina, ela produz e libera, tá? A bipolaridade não por conta do hipotálamo? Não, claro que não, galera. Nada a ver com psiquiatria, né? Nada a ver com psiquiatria. Psiquiatria é tipo psicologia, entendeu? Não é neuro, né? Porque se transtornos psiquiátricos tivessem a ver com problemas estruturais anatômicos, era muito mais fácil. Era só a gente ir lá e procurar um tratamento anatômico, né? Que era o que eles pensavam, né? Vamos lá tirar parte do córtex frontal da pessoa para resolver um problema, né? Anatômico no cérebro. Não é isso, né? Então é um problema que vai muito além, né? Ali do problema anatômico. Não é tipo uma estrutura anatômica que está relacionado ali como é que se diz? Aos distúrbios psiquiátricos, né? O GH também não. Aí a gente tem que pensar na adenohipófise, né, João Pedro? Porque quando a gente pensa em neurohipófise, né, a gente está pensando naquele que apenas libera. Quando a gente pensa na adenohipófise, a gente vai ter o GH. E daí vai ter o GH, o hormônio do crescimento, né? Aí já está mais relacionado à adenohipófise, tá? Geralmente, né? A gente vai ter também outros estímulos ali que são liberados ali pela adenohipófise também, né? Que são estimulados à produção, como prolactina também é a adenohipófise, tá? Tranquilidade? Por isso, depressão pós-parto inibe o leite pode ter uma certa relação, tá? Pode ter uma certa relação. Mas aí entra, né, em distúrbios psiquiátricos. Cuidado para não achar que um distúrbio psiquiátrico ele é explicado anatomicamente. Nem sempre é, tá? Na maioria das vezes não é, tá? A adenoneurohipófise fica em qual região? Fica no tálamo, né? Quando a gente vai fazer ali o desenhinho ali, né? Quando a gente vai pegar ali o nosso diencéfalo ali, a gente tem o tálamo, né? Aí a gente vai ter ali o hipotálamo, tá certo? E aí embaixo do hipotálamo nós vamos ter ali a hipófise. Aí nós temos a neurohipófise e a adenihipófise. Ele é bem baixinho aqui, ó. Se eu fosse desenhar para você, aqui ficaria, ó. Aqui ficaria, ó. Basicamente a neurohipófise e a adenihipófise, tá? Então, neurohipófise e adenihipófise mais à frente. Ele é como se fosse um saquinho aqui bem pequeno. Aulas de neuro, tá? Bom, com isso que eu te expliquei, você já consegue acertar qualquer questão de neuro do Enem. Se cair de novo. Caiu uma vez no Enem, a galera ficou em choque, ficou falando que tem que estudar nível medicina. Sim, tem que estudar nível medicina. Agora a galera já sabe, né? Aí esse ano vai ter o Enem 2025. Aí sabe o que a galera vai falar? Quando cair as questões, eu já sei. Vai cair a questão de natureza, a galera vai falar assim, mas tem que é isso? Tem que ser formado em medicina para acertar as questões? Aí tu vai responder, sim, tu descobriu agora? Desde 2021 já era assim. Nós estamos em 2025. Ué? Você vai concordar com as pessoas, a galera assim, nossa, mas tem que ser um especialista da área. Sim, mas isso desde 2021. Você está perdido? Nós estamos em 2025. Você não está estudando ainda com especialista? Você está vendo aula onde? Você está vendo macete? Está cantando música no TikTok? Para decorar? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí o cara, vamos lá pra gente decorar, né? A ponte é pra respiração, a medula é o arco reflexo, o cerebelo é pra você ter a motricidade fina e a memória, o hipotálamo secreta ali GNRH e LH. E aí depois disso nós temos a neurohipófise, que é dividida em adenihipófise e neurohipófise. A neurohipófise secreta ali o ADH, o hormônio antidiurético, e a gente vai ter ocitocina, sei lá o quê. Pronto, decora minha música aí. Decora minha música? Tá bom o ritmo? Decora a música aí. Pô, tá maluco, velho? Não tem música, velho. É coisa na mão, entendeu? Você tem que dar risada, velho. Toda vez que você vê o vídeo da galera que tá vendo, o macete do sei lá o que, da música aqui, decora essa música lá o que. Cara, você tem que dar risada, porque é reprovada. Essa galera tá reprovada já. Não vai passar, não tem que fazer. Quem sabe no que vem eles caem aqui no Memorize, eles caem nessa resolução, né? Tem dois públicos agora na reta final do Enem. Aqueles que estão vendo um vídeo de macete de 1 minuto e aqueles que estão vendo uma resolução de 5 horas de natureza. Entendeu? Essa é a diferença. Quem vai passar? É muito óbvio quem vai passar, né? É muito óbvio. Vocês que estão vendo a aula mais aprofundada são os